Passagens difíceis das Escrituras, por Santo Agostinho Bispo, século V. Contudo, admitamos, há certos pecados de compensação que perturbam a consciência humana, de tal forma que consideramos merecedores de louvor ou que tenham sido cometidos retamente. Quem duvida ser um grande pecado um pai entregar suas filhas aos ímpios para a fornicação? E, no entanto, houve uma causa pela qual um homem justo pensou que isso deveria ser feito. Quando os sodomitas, em um momento de abominável luxúria, se lançaram contra os convidados de Ló, este disse: Tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu as trarei para vós. Façam com elas o que quiserem. Mas a esses homens não façais mal algum, porque eles estão hospedados sob meu teto. Que diremos de fato? Não nos horroriza o crime que os sodomitas pretendiam cometer contra os convidados daquele homem justo, a ponto de o mesmo pensar que tudo o que poderia fazer para evitar aquela atrocidade seria fazer o que fez? No entanto, nos impressiona, sobretudo, o fato de que, em virtude de sua justiça, Ló tenha sido salvo da destruição de Sodoma. E porque era um mal menor cometer essa desonestidade com as mulheres do que com os homens. Se poderia dizer que esse fato se deve à santidade daquele homem justo, que preferiu que esse mal fosse antes cometido contra suas filhas do que contra os seus convidados. E isso não apenas desejou interiormente, mas afirmou com palavras, e o teria cumprido se aqueles homens tivessem aceito. Mas, se abrirmos essa via de compreensão, ou seja, que podemos cometer pequenos pecados para que os outros maiores não sejam cometidos, logo as fronteiras do pecado serão ampliadas e os seus limites desaparecerão. E assim, destruídas e removidas todas as barreiras, uma enxurrada de pecados entrará no mundo e reinará sem limite a campo aberto. A partir do momento em que for admitido que um homem pode cometer um pecado menor para evitar outro maior, naturalmente, evitaremos adultério por roubo, incesto ou incesto por adultério. E se alguma impiedade nos parecer mais grave que o incesto, até o incesto será admitido por nós, pois assim se poderá conseguir que outras pessoas não cometam uma maldade pior. E, em cada tipo de pecado, poderiam pensar que se pode trocar roubos por roubos, adultérios por adultérios, incestos por incestos e sacrilégios por sacrilégios, os nossos pecados pelos dos outros, não só os menores pelos maiores, mas também chegando ao cúmulo de considerar cometer menos pecados que um número maior. Por esse raciocínio, as demais pessoas nunca estariam obrigadas a evitar o pecado, mas apenas a pecar menos, pois assim também nós o fazemos. Dessa forma, estaríamos totalmente à mercê do inimigo, que poderia nos dizer: se não cometeres esse pecado, vou cometer um maior. Se não realizares esse crime, eu vou cometer muitos outros. E assim, parece que devemos admitir o crime se desejamos evitar o crime. O que seria pensar dessa maneira, senão delirar, ou melhor, perder a lucidez? Na verdade, tenho a obrigação de evitar a condenação de que me vem da minha própria culpa, não da culpa dos outros, posto que a condenação é perpetrada contra mim ou contra outras pessoas. Pois assim está escrito: a alma que pecar, essa é que deverá morrer.
Portanto, está claro que não devemos pecar para evitar que outras pessoas cometam pecados mais graves, nem contra nós mesmos, nem contra outrem. Assim, devemos refletir sobre a atitude de Ló, para saber se é um exemplo que devemos imitar ou evitar. O que nos parece mais importante destacar nesse caso é que, diante de tão terrível mal, bem como da impiedade pervertida dos sodomitas sobre seus hóspedes, desejando Ló livrar-se daquele mal, sem, no entanto, poder fazê-lo, a alma daquele homem justo ficou de tal modo perturbada que preferiu seguir a tempestade nebulosa do medo humano e não o que a tranquila serenidade da lei divina pedia. Todavia, se nós pudéssemos consultá-lo, clamaria para que não agíssemos daquela forma. E, certamente, nos convidaria a evitar os nossos próprios pecados, e diria que, de modo algum, deveríamos pecar por temor de pecados alheios. Assim, aquele homem justo, perturbado pelo medo dos pecados dos outros, que a ninguém pôde manchar senão por consentimento, não cometeu seu pecado por querer submeter as suas filhas à concupiscência dos ímpios. E, quando lemos essas coisas nas Sagradas Escrituras, não devemos imaginar que, porque acreditamos que essas coisas de fato aconteceram, devemos também crer que assim devamos proceder, isto é, imitando servilmente esses exemplos, sem que venhamos a violar os preceitos divinos. Ou, acaso, porque Davi jurou que mataria Nabal, mas em seguida, conduzido pela clemência, não o fez, devemos também imitá-lo, jurando precipitadamente cumprir o que mais tarde veremos que não se deve fazer? Como o medo perturbou Ló a ponto de fazer-lhe optar por prostituir suas filhas, a ira transtornou a Davi de forma que jurasse precipitadamente. Finalmente, se fosse possível perguntar por que fizeram essas coisas, um responderia: temor e tremor me sobrevêm e a escuridão me envolve. E o outro poderia dizer: meus olhos estão turbados pela ira. Não deve, pois, nos surpreender que o primeiro estivesse perturbado, envolto na escuridão do medo, nem que o segundo, cego pela raiva, não visse o que deveria ver. Por isso, ambos fizeram o que não deveriam fazer.